Na graça do nosso Deus, estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, para ouvir a palavra dele, para estarmos juntos, apesar da distância, nosso coração unido, comunidade evangélica missionária, né? Nós vamos estar, então, buscando o Senhor, e eu gostaria de, no início desse culto, deixar um versículo, está no Salmo 34, verso 4, que diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor. Quem é que não está com medo nos dias que vivemos? Né? Uns mais, outros menos, mas a gente percebe que enquanto não passa essa epidemia, as pessoas estão com muitos cuidados, medo de não estar cumprindo o protocolo, enfim. Mas aqui o nosso Deus faz uma promessa, e aqui tem 3 passos que correspondem a 3 verbos. O primeiro deles é busquei o Senhor, verbo buscar. Buscar no sentido de procurar com zelo, com perseverança. E Jesus mostrou no exemplo da parábola da ovelha perdida o que é buscar. Aquele pastor tinha perdido uma ovelhinha, deixou as 99 lá no deserto e foi atrás daquela ovelhinha. E diz a palavra que ele foi e buscou com muito cuidado em todos os lugares possíveis e encontrou a sua ovelhinha. No mesmo texto de Lucas 15, também tem a parábola da dracma perdida, da moeda perdida. Era muito preciosa para aquela mulher. O que ela fez? Acendeu a luz, varreu a casa e quando encontra a moeda, fica tão feliz que convida as vizinhas e faz uma festa. Buscar. Se a gente buscar o Senhor, segundo passo, Ele vai nos acolher. Aqui está dizendo, busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Salmo 91, verso 1. O que diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Também em João, capítulo 6, 37, Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Acolhimento. Busca, Deus te acolhe, e agora vem o terceiro passo, Ele te livra de todos os temores. Livrar. Salmo 27, 1 e 2. Se o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Irmãos, Deus cumpre suas promessas e nós temos que fazer a nossa parte. Então, versículo 34, 4. Guarde bem, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Vamos estar orando? Feche seus olhos, curve sua cabeça e concorde com o que nós vamos falar agora. Pai amado, obrigado a Deus por esse tempo de louvor, adoração, de ouvir a Tua palavra. Estamos juntos, ó Deus, nesse tempo tão precioso. Que Teu Espírito Santo nos abençoe. Agora que vamos Te louvar, Pai. Que suba até o Teu trono com um aroma suave. E nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Depois dos louvores nós vamos ter uma surpresa, né? Não perca, por favor. Sei que esse culto é um culto especial com todos os outros. Mas Deus tem algo precioso para a sua vida e para a minha vida. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus por mais este dia, que nós podemos louvar e agradecer o nome do Senhor com gratidão no coração, com ações de graças por tudo que Ele tem sido para nós, por toda a sua fidelidade em nossas vidas, amém? Porque Ele nos leva por pastos verdejantes, amém? E eu queria citar 2 versículos apenas da Palavra de Deus. Um está em Gênesis, no capítulo 17, 1, no qual Deus se revela a Abraão e dá
dois mandamentos para ele. Ele diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, depois de ter dito todas aquelas bem-aventuranças do Sermão da Montanha, Jesus termina no versículo 48 com a seguinte frase: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então eu meditei, por que Jesus não falou para eles também andarem na presença de Deus, como Deus disse para Abraão? Simples, porque eles já estavam na presença de Jesus. Jesus era o Deus, é Deus, né? Era, é e sempre será. Então restava para eles serem perfeitos, como o vosso Pai é perfeito, o vosso Pai que está nos céus. E o detalhe, ele não disse assim: sejam perfeitos e andem na minha presença. Muitas vezes o que a gente quer fazer é o contrário, ser perfeitos primeiro. E aí a gente não vai andar na presença de Deus nunca, se for assim. Mas, se nós nos propusermos a, pelo sangue do Calvário, tomarmos posse da liberdade que o livramento de Jesus nos deu, para entrarmos com ousadia pelo Santo dos Santos e andarmos na sua presença, nós seremos perfeitos, porque a luz de Jesus e a perfeição do nosso Pai Celestial há de nos ensinar a sermos perfeitos e há de nos ensinar a sermos fortes diante das tentações e das coisas que nos fazem imperfeitos. Amém? Por isso, nós vamos cantar essa canção agora, que fala disso. É uma canção nova, mas é uma canção que vai servir para nossa meditação nesse momento. Eu queria que no momento de contrição, de oração, você colocasse a sua vida diante de Deus e orasse ao mesmo tempo em que medita na letra dessa música. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que
Pai,
noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Essa noite eu quero estar apresentando para vocês o pastor Jorge, que estará compartilhando a palavra conosco. O pastor Jorge, ele é lá de Humaitá, da Igreja Batista Moriá. O pastor Jorge, ele e toda a sua família se converteram através do trabalho da MIB lá no Lago do Apiara, em 2009. Na época ele era apenas um adolescente. E no decorrer desses 12 anos, muita coisa mudou na vida dele. Ele saiu do interior, foi morar em Porto Velho para se profissionalizar, para estudar. E nesse meio tempo ele conheceu a esposa, se casou, a esposa Patrícia. Hoje ele tem uma filhinha de 4 anos. E eles congregavam então na Igreja Batista Moriá, onde o pastor Sérgio quem era o pastor. E durante alguns anos o pastor Sérgio o acompanhou, o discipulou. Ele foi líder de louvor, obreiro, líder de jovens. E nesse ano de 2021, no começo do ano, ele foi consagrado a evangelista pastor. Ele continua sendo acompanhado pelo pastor Sérgio e pelo pastor responsável da igreja sede lá em Belo Horizonte. Não vou falar muito sobre ele mesmo vai estar se apresentando, mas é com muita alegria que ele vai estar compartilhando a palavra. Quando eu pedi para que ele pudesse compartilhar uma palavra conosco, ele ficou muito feliz também por poder compartilhar a palavra, por poder falar um pouco do que Deus fez na vida dele e de trazer também um recado de Deus para nós essa noite. Que a palavra dele possa nos abençoar e nos edificar. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos irmãos, boa noite. Eu sou o pastor Jorge, da Igreja Batista Moriá de Humaitá, no Amazonas. Amém? E eu estou aqui hoje para ministrar uma palavra de Deus no teu coração. Amém? Antes de começar a nossa meditação, a pregação, eu quero me apresentar um pouquinho. Eu sou fruto de missões, conheci a palavra de Deus através de missões da MIB, Missão Interior do Brasil, que funciona aqui em Humaitá até hoje, presidida pelo pastor Stanley, sua esposa Rebeca, e inclusive a missionária Andréia. Ela fez parte desse trabalho, ela faz parte desse trabalho, e ela faz parte da minha história com o Senhor. Eu conheci Jesus em 2009, eu lembro muito bem que nós morávamos no interior do interior, porque o Humaitá ele já é no interior de Manaus, A cidade de Humaitá fica a cerca de 600 quilômetros da capital do Amazonas, que é Manaus. E nas redondezas aqui tem outras cidadezinhas, tem outras comunidades, e eu morava numa dessas, E foi lá que eu conheci Jesus Cristo, através do trabalho de missionários como a missionária Andréia, a missionária Kátia, a missionária Marquinhos, sua esposa, Edson, Nildo, e outros missionários que fizeram parte desse trabalho. Para a glória de Deus, eu lembro-me do dia que eles chegaram na minha casa, através de barco, porque para lá não existe outro acesso a não ser barco. Não tem como você ir de carro porque não tem estrada, de avião porque não tem onde você pousar. Então eles foram através de barcos, Chegaram ao porto da minha casa, pregaram Jesus Cristo para minha família e para a glória de Deus toda a minha família se converteu. E eu sou muito feliz por isso, Eu sou grato a Deus porque Ele enviou pessoas que se dispuseram a ir lá pregar o Evangelho. E para a glória de Deus nós aceitamos Jesus, estamos firmes até hoje. E hoje eu estou aqui para ministrar essa palavra para vocês. Eu fui consagrado evangelista e pastor da Igreja Batista Moriá em Humaitá esse ano, fevereiro desse ano. Eu e minha esposa, Patrícia Bonfim Osvaldo, a gente tem uma filhinha de 4 aninhos de idade, inclusive ela está dormindo. Quero dizer aos irmãos que eu estou na minha casa, eu não estou na igreja, e ela está dormindo. Mas é uma bênção, e o Senhor tem abençoado muito a minha vida. E eu estou aqui hoje, a pedido da missionária Andréia, para trazer uma mensagem ao coração dos irmãos. Eu não conheço os irmãos, mas eu creio que o mesmo Espírito que está aqui é o mesmo Espírito Santo que vai ministrar essa palavra no coração dos irmãos. Amém? A palavra que nós vamos ministrar hoje está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 22 ao 27. Nós vamos citar alguns outros trechos do capítulo, mas o texto que nós vamos meditar é do 22 ao 27. Amém, queridos? Então vamos lá. Acompanha comigo a leitura aí. Diz o seguinte: no dia seguinte,
A multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Amém. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Deus amado, em nome de Jesus, ministra a Tua palavra primeiramente ao meu coração. Pai querido, que em nome de Jesus o Senhor venha falar com cada um dos ouvintes, Senhor. Eu não os conheço, mas eu sei que eles são servos do Senhor. E eu sei que o mesmo Espírito que está presente aqui é o mesmo Espírito também que vai falar ao coração deles. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. O texto que nós estamos lendo aqui, né, é um texto bem conhecido da palavra de Deus, dos evangelhos, né? Evangelho de João. É um texto que eu lembro muito bem que quando eu me converti, talvez foi um dos livros que eu jamais li, né, que eu mais já li na palavra de Deus, foi o Evangelho de João, né? E o interessante é que esse evangelho, a preocupação de João é sempre apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós temos, né, nesse texto uma série de acontecimentos, né, uma série de milagres, uma série de sinais em que Jesus vinha ministrando, né, até chegar ao texto que nós lemos. Quando nós lemos, por exemplo, do capítulo 4 em diante, nós vamos ver na volta de Jesus a Galileia, que ele cura o filho de um oficial do rei, depois ele cura um paralítico, depois ele opera um grande sinal, né, um grande milagre, que é a multiplicação dos pães e peixes. Depois ele vem, anda sobre o mar, sobre as águas ali, para encontrar os seus discípulos, até chegar no texto que nós lemos, onde João apresenta Jesus como sendo o pão da vida, né? João começa a apresentar o Senhor como sendo o alimento de Deus, que nós precisamos nos alimentar todos os dias. E o interessante é que o texto que nós lemos diz o seguinte, que Jesus, né, vendo a multidão naquele dia, que Jesus não estava ali, eles ficaram preocupados, eles ficaram, né, sem saber para onde Jesus tinha ido. Né? Imagina você no lugar deles, vendo aquele homem operando tantos sinais e prodígios. Naquele momento, talvez no coração deles brotou uma alegria tão grande, porque eles ainda não tinham visto algo, né, nada parecido, né? Essa é a verdade. E naquele momento eles percebem que aquele homem, né, que estava ali fazendo toda a diferença não está presente. Então eles ficam totalmente preocupados, eles ficam querendo saber onde está Jesus. E a Bíblia diz que eles pegam alguns barquinhos que estão ali presentes e eles cruzam aquele mar em busca de Jesus. E quando eles chegam do outro lado, né, quando eles chegam à outra margem do rio, à margem do lago, eles encontram o Senhor lá. E o interessante é que eles perguntam para Jesus: Mestre, como o Senhor veio parar aqui? Como o Senhor veio aqui? Acredito eu que na cabeça daquele povo, né, na cabeça daquele pessoal que estava ali presente, talvez eles pensavam o seguinte: nossa, Jesus deve nos encontrar com um sorriso imenso, né, com uma alegria tão grande, porque talvez na cabeça daquele povo eles achavam que Jesus estava gostando daquilo dali, eles achavam que de alguma forma aquilo iria chamar a atenção de Jesus. Imagina você no lugar de Jesus sendo procurado, né, sendo proclamado, as pessoas se aglomerando ali para poder estar perto, né, a atenção que Jesus estava despertando ali. Se fosse, né, eu ou se fosse qualquer um de nós, a gente iria se sentir o máximo, né? Nós iríamos nos sentir o último biscoito do pacote, como a gente diz aqui. Mas o interessante é que a resposta de Jesus para aquela pergunta daquele povo foi diferente. Jesus falou: olha, em verdade eu vos digo que vocês me procuram não porque vistes sinais,
mas porque comestes e vos saciastes. A mensagem que eu quero compartilhar hoje com os irmãos é sobre motivação. Motivação do coração. O que tem te motivado, meu amado, a ir até o Senhor Jesus? O que tem te motivado a buscar a presença de Jesus? Sabe, no texto que nós lemos, interessante é que a gente não vê essa pergunta no texto, mas quando nós começamos a ler, a gente começa a perceber que essa pergunta ela está circulando nesse texto. O que te motiva a seguir o Senhor? Sabe, querido, aqui muitas pessoas foram em busca do Senhor. Muitas pessoas cruzaram o mar, se esforçaram para chegar perto de Jesus. Isso me traz um ensinamento muito interessante. É que muitas vezes, querido, nós somos motivados a ir até Jesus, não é porque nós esperamos que Jesus venha cumprir alguma necessidade nossa, alguma necessidade física muitas vezes, ou alguma cura, algum milagre. E o fato é que nós sabemos que Jesus pode fazer todas essas coisas. Ele é Deus, Ele é o próprio Deus encarnado, e Ele pode fazer todas essas coisas. Mas o que Jesus estava buscando daquele povo, o que Jesus queria daquele povo, na verdade, e a mesma coisa que Ele quer de mim e de você hoje, é que nós venhamos buscar o Senhor entendendo quem Ele realmente é. Sabe, Jesus ele opera um monte de milagres, Ele opera um monte de sinais que antecede essa situação aqui, esperando que aquele povo olhasse para os sinais, olhasse para as bênçãos, e entendesse quem era Ele, quem era Jesus, entendesse que Jesus era o próprio milagre, o maior milagre era Jesus que estava ali presente. Mas o fato é que aquele povo ele se interessou mais pela bênção do que por aquele que poderia abençoar. Aquele povo se interessou mais pelo alimento do que por aquele que poderia prover o alimento, que era o próprio Senhor Jesus que estava ali presente. E sabe, meu amado, quantas vezes eu e você já não nos deparamos com uma situação parecida? Muitas vezes, querido, nós vamos para a igreja, nós somos motivados a ir até Jesus, pensando que Jesus não conhece o nosso coração, pensando que Jesus não conhece a motivação que está lá dentro. Querido, muitas vezes o seu pastor não sabe por que você vai à igreja. Muitas vezes o seu líder, o líder de jovem, o líder de célula, o líder de louvor não sabe o que está te levando à igreja, mas o Senhor sabe. O Senhor Jesus Cristo sabe. E não adianta você tentar querer enganar Jesus Cristo, não adianta você tentar fingir que você está lá porque você o ama, quando muitas vezes você vai à igreja, ou você chega no domingo, você já acorda com aquele pensamento de que, opa, hoje é domingo, hoje é dia de cultuar o Senhor, mas simplesmente para cumprir um calendário religioso, uma rotina religiosa. Sabe, meu amado, Jesus quer que eu e você venhamos buscar a presença dEle, entendendo que Ele é o único que pode dar aquilo que nenhum outro pode dar, que é vida eterna, salvação da alma, remissão dos pecados. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus, querido, ninguém mais pode fazer isso. E nós precisamos entender e começar a olhar para Jesus não como aquele que abençoa só, não como aquele que cura só, mas como aquele que pode trazer vida ao que estava morto, como aquele, querido, que pode trazer vida eterna, para mim e para você, que temos o nosso corpo limitado pela morte. Sabe, querido, era isso que Jesus esperava daquele povo. E eu quero te dizer que, infelizmente, nós, os seres humanos, nós somos movidos por algum tipo de motivação. Não existe um ser humano que não tenha uma motivação na vida. Se ele não tiver, se ele não for motivado por alguma coisa, ele entra em depressão. O fato é esse. Ele perde o interesse de viver. Ele precisa ser motivado por alguma coisa. Por exemplo, eu tenho meu ministério, mas eu também trabalho. Eu trabalho fora, eu tenho meu trabalho secular. E o que me motiva todos os dias a levantar da cama cedo e ir trabalhar é o dinheiro que eu sei que eu vou pegar depois, é o salário. Se esse salário não cair na conta do mês, eu não vou trabalhar, porque eu trabalho porque eu preciso do salário. Muitas vezes nós, na escola, muitas vezes no acompanhamento de nossos filhos, a gente percebe que a nota dele está fala, opa, peraí filho, o que é que você quer para o final do ano? O que é que você está
buscando, o que você quer de presente? Aí ele fala, o que a gente faz? A gente se esforça, né, para comprar aquilo que ele quer. A gente diz o seguinte, olha, se tua nota melhorar, se você melhorar na escola, o desempenho escolar, eu vou te dar esse presente. O que acontece é que o menino trabalha, né, se envolve mais nos ensinos, nas lições, começa a estudar mais, porque o interesse dele não é em passar de ano, não é em ter uma boa nota, nem ter um bom currículo escolar, mas é simplesmente obter, né, a recompensa, aquilo que foi prometido. E eu quero dizer, meu querido, que muitas vezes nós, com o Senhor, com a nossa vida com Deus, nós nos comportamos assim. Nós queremos a recompensa, mas não queremos um compromisso com o recompensador. E eu quero te dizer que quando a motivação do nosso coração é só na recompensa, é só nas bênçãos, à medida que nós obtivermos aquilo dali, à medida que nós tivermos a bênção na mão, nós vamos deixar de seguir. Nós vamos deixar de buscar a presença de Deus. À medida que o Senhor nos der aquilo que nós queremos satisfazer, né, a necessidade que nós precisamos naquele momento, vai perder a graça, não vai ter mais sentido ir para a igreja, não vai ter mais sentido fazer missões, não vai ter mais sentido falar de Jesus. A gente já tem tudo que nós queríamos, nós já temos. Entende? Então, eu e você precisamos entender que mais do que ir para a igreja, mais do que, né, ir para a igreja buscar uma bênção, buscar um milagre, né, uma cura física, emocional, né, uma cura do corpo, a cura da alma, muitas vezes nós precisamos ir para a igreja, procurar Jesus, procurar a palavra de Deus, entendendo que Ele é a vida. Ele é a vida que nós precisamos em nós. Ele é a vida que nós sem Jesus, né, se tirar Jesus de nós hoje, não resta nada. Resta apenas um corpo mortal, né, fracassado, que está fadado ao fracasso e que também, né, está fadado a uma morte eterna, ao inferno. Não resta nada. Jesus é tudo em nós e é isso que Ele espera de mim e de você. Sabe, querido, é interessante que no decorrer da leitura a gente vai ver que Jesus, Ele opera os sinais, desperta a atenção do povo, desperta o interesse do povo. E quando Jesus dá aquela resposta, né, o povo já fica meio assim, meio de lado, né, meio olhando torto para Jesus. Mas aí o texto continua. E o interessante é que a partir daí Jesus ele começa a se apresentar, ele começa a apresentar o propósito do seu ministério. Ele começa a dizer, olha, Moisés não vos deu o verdadeiro pão, né? Meu Pai vos dá o verdadeiro pão, que sou eu. Eu sou o verdadeiro pão do céu que veio de Deus e dá vida ao mundo. E quando Jesus começa a falar, né, a respeito do seu ministério, a respeito da sua vinda ao mundo, a Bíblia vai descrever que aquele povo começa a olhar para Jesus e se perguntar desse jeito, mas esse daí não é o filho de José, filho de Maria, filho do carpinteiro, que mora ali na esquina, a gente conhece? Ou seja, nesse momento a gente já começa a ver que é como se eles estivessem falando de duas pessoas diferentes. Né? Jesus aqui no início, a gente vê um povo correndo até Ele, desesperado para encontrar Jesus, pelas bênçãos que Ele fez, porque Jesus saciou uma necessidade deles naquele momento. Mas quando Jesus começa a falar do seu ministério, começa a falar de que Ele é o verdadeiro pão, né, que eles precisam trabalhar, que eles precisam se esforçar para ter um relacionamento, se alimentar de Jesus. Quando Jesus começa a falar que Ele é o verdadeiro alimento de Deus, aquele povo começa já a olhar para Jesus com um olhar diferente. E eles começam a dizer, mas nós conhecemos esse Jesus, nós sabemos de onde Ele é. E sabe, querido, acontece a mesma coisa conosco muitas vezes. É por isso que eu te digo, não corra para Jesus, não olhe para Jesus, não vá até Jesus, como se Ele fosse muitas vezes apenas uma expiação pelo teu pecado. Sabe, muitos de nós muitas vezes pecamos e naqueles momentos nós lembramos de Jesus e falamos, meu Deus, eu pequei, eu errei, o que eu vou fazer? E aí a gente corre para Jesus, corre para a igreja. E depois que passa todo aquele remorso, nós voltamos a fazer as mesmas coisas de novo. Depois que passa, que vem aquele arrependimento ali repentino, a gente volta a fazer as mesmas coisas. E não é isso que Jesus quer de mim e de você. Ele quer que nós venhamos nos alimentar, buscar vida, né? Buscar a vida eterna que só Ele pode dar. Quando nós começarmos a desenvolver esse relacionamento com Deus, esse relacionamento entre pai e filho,
entendendo, né, o que Jesus representa para nós, que não é apenas uma pessoa que pode te dar aquilo que você quer naquele momento, mas é uma pessoa que pode te dar o que você precisa naquele momento, e o que nós precisamos, eu não digo só hoje, mas sempre, é de salvação da alma. O que nós precisamos é de vida eterna em Jesus Cristo. Sabe, querido, tudo está caminhando para o fim dos tempos. Eu acredito, eu creio que brevemente Jesus está voltando. A Bíblia nos ensina isso. E nós precisamos mais do que nunca, meu amado, nos agarrar no Senhor Jesus Cristo. Nos agarrar nos evangelhos, entender, né, o verdadeiro e real propósito do evangelho. Não é bênção, não é riqueza, não é cura disso, cura daquilo. Tudo isso o Senhor pode fazer, porque Ele é Deus. Mas a verdadeira proposta do evangelho, a verdadeira proposta de Jesus é trazer vida eterna ao que estava morto. É trazer vida e vida em abundância àquele que está morto. É trazer, querido, salvação, é trazer remissão dos pecados, resgatando a nossa alma, sabe, do pecado, da condenação, da prisão. É isso que Jesus quer de nós. Ele quer que nós venhamos entender isso. Sabe, meu querido, eu quero te dizer, né, seguindo aqui a linha do texto, que muitos daqueles que estavam seguindo a Jesus, quando Jesus começou a falar do seu ministério, quando Jesus começou a pregar sobre, né, a sua vinda, sobre o real propósito dele em estar no mundo naquele momento, né, em estar ali presente, em trazer fazer todos aqueles sinais e prodígios. Quando Jesus começou a falar que ele era o verdadeiro pão, que eles precisavam se alimentar, comer da carne, né, beber do sangue, a Bíblia diz que muitos dos discípulos se escandalizaram em Jesus. A Bíblia diz que muitos naquele momento já não queriam mais seguir ele, porque acharam aquele discurso duro demais. Eles falaram, nossa, duro é esse discurso, quem pode ouvir? E o interessante é que Jesus olha para os seus discípulos, né, para os 12 que estavam ali presentes, e ele diz o seguinte, olha, vocês querem também seguir com eles? Vocês querem também ir com eles? E Pedro, naquele momento, ele tem uma revelação fantástica, acredito eu, que pelo próprio Espírito de Deus, porque ele diz o seguinte, Senhor, para onde irei eu? Ou para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida. Para onde eu irei? Só o Senhor tem vida. Eu não tenho nada, eu estou morto no pecado, e pela Tua misericórdia, pela Tua graça eu vivo, mas por mim mesmo, em mim mesmo não resta nada que presta. Sabe, querido, eu quero te dizer que muitos se desviaram, muitos deixaram de seguir Jesus. Nós estamos ainda, né, passando por um período de pandemia. Muitas igrejas ainda não podem congregar, muitas igrejas ainda não abriram as portas, assim como, né, a igreja de vocês aí. Mas eu quero dizer, querido, que quando você voltar para a igreja agora, quando você tiver a oportunidade de poder congregar novamente com seu irmão, quando você tiver a oportunidade de poder louvar novamente em comunhão com seu irmão, adore o Senhor como você nunca adorou antes. Adore o Senhor como talvez você nunca adorou na sua vida. Sabe, querido, se envolva com os projetos da tua igreja, com os trabalhos missionários da tua igreja como você nunca se envolveu antes. É tempo de nós voltarmos, né, ao nosso coração para o Senhor Jesus, entendendo o que Ele representa para nós. Eu comecei aqui a minha pregação falando a respeito da minha conversão, né, de como pessoas se dispuseram a ir até onde eu morava, e olha que é um lugar bem difícil de chegar, né, para ir lá pregar o Evangelho de Jesus, mostrar Jesus para mim e para tantas outras pessoas que até hoje continuam firmes com Jesus. E sabe o que é isso, querido? Eu entendo como a motivação correta, a motivação que nos leva até Jesus. Essa é a motivação correta. Essa é a motivação, querido, que Jesus espera de mim e de você. O amor a Ele. Não o amor apenas aquilo que Ele pode dar e oferecer, mas o amor à Sua presença, entendendo o que Ele representa para mim e para você. Sabe, meu amado, quando nós começarmos a desenvolver esse relacionamento com Deus, esse relacionamento de pai e filho, esse relacionamento de amor no Senhor Jesus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo,
entendendo, querido, quem é Jesus para nós, todas as coisas, todas essas outras coisas, né, irão fluir naturalmente. Sabe, o amor pela igreja, o amor pela comunhão será diferente, né? A tua visão pela igreja será diferente, a tua visão pelo teu irmão será diferente. O que te motiva ao Senhor Jesus Cristo, o que te leva ao Senhor Jesus Cristo é o amor pela presença dele. Porque se não for, meu amado, eu te convido a rever um pouco aí os seus conceitos, a olhar para você mesmo e começar a pedir ao Senhor que comece a transformar essa tua visão. Comece a fazer você enxergar, a desenvolver, sabe, essa intimidade, esse relacionamento, esse amor pela pessoa de Jesus. É isso que Ele espera de nós. Sabe, querido, bênçãos nós sempre vamos ter. Cura nós sempre vamos ter, porque eu e você temos um Deus que é o Deus da cura, o Deus do impossível, né? O Deus que faz milagres, aquele Deus lá do passado que operou, é o mesmo Deus que opera hoje, né, no nosso meio. Nós sempre vamos ter. A Bíblia diz em Mateus 6, no verso 33, o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe, querido, o que tem que me motivar a ir até o Senhor primeiramente é o reino, né? É o interesse do reino de Deus, é a pessoa de Jesus, entendendo que Ele é o alimento que eu preciso todos os dias, né? É Ele quem me dá vida. Eu vivo hoje não por mim mesmo, mas porque o Senhor teve misericórdia de mim e me concede vida, e não é uma vida mesquinha, é vida eterna. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Jesus espera de mim e de você. Sabe, meu amado, como eu falei antes, se talvez até hoje a tua visão não tem sido essa com o Senhor Jesus Cristo, comece a buscar esse relacionamento de Deus, comece a pedir para Deus transformar o teu coração, despertar em você esse amor pela presença de Jesus. Sabe, se até hoje você muitas vezes vai para a igreja simplesmente para cumprir o seu calendário religioso, comece a mudar essa ótica. Comece a ir para a igreja entendendo que lá Jesus é real, Jesus está presente, e você vai lá para depositar a tua adoração, sabe, diante dele. Você vai lá para entregar o teu coração diante dele. Sabe, meu amado, eu vou repetir de novo. Quando a igreja abrir novamente, quando as portas do templo se abrir, você puder congregar com o teu irmão, você puder congregar em comunhão, adora o Senhor como você nunca adorou. Adora o Senhor em espírito e em verdade. A Bíblia diz que o Senhor busca tais que assim o adorem. Então adore em espírito e em verdade. Agradeça a Deus pelo privilégio que Ele te deu de, mesmo no meio de uma pandemia, Ele te manteve vivo. Ele guardou tua casa, guardou tua família. Muitas pessoas não tiveram a mesma sorte. Mas eu te garanto que aqueles que estão em Jesus, por mais que eles tenham morrido fisicamente, espiritualmente estão vivos. Estão hoje ao lado de Jesus Cristo, estão na glória, né, esperando o dia em que o Senhor virá e também nos levará para morar junto com Ele. Sabe, querido, busca o Senhor Jesus, que a motivação do teu coração dessa vez seja a motivação correta. A motivação de entender que só Jesus pode dar aquilo que ninguém mais pode dar, que é vida eterna no teu coração. A maior vitória nós já temos. A maior bênção, o maior milagre eu e você já temos, que é a salvação da nossa alma. Perdão para os nossos pecados. Isso o Senhor Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Sabe, busque em primeiro lugar a presença de Jesus. E como Ele mesmo diz, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Querido, eu quero terminar essa pequena reflexão, essa pequena palavra de hoje, né, agora, mas eu quero pedir a você que venha meditar nessa palavra. Talvez, né, é uma simples palavra, mas eu acredito que nós precisamos despertar, né, rever os nossos conceitos, voltar a nossa visão para o verdadeiro Evangelho, voltar a nossa visão para a pessoa de Jesus. Sabe, Jesus espera de mim, de você, um relacionamento que talvez nós ainda não buscamos, nós ainda não temos. Comece a buscar a partir de hoje, comece a buscar a presença de Jesus, comece a se alimentar de Jesus, viva por Jesus. O que deve motivar o teu coração, meu amado, é o amor pela presença, entendendo que Jesus é vida,
E Jesus é o verdadeiro pão que Deus nos dá, é o nosso verdadeiro alimento, né? A verdadeira fonte que nós precisamos extrair todos os nossos nutrientes que nós precisamos para viver. Sabe, querido, eu quero terminar essa minha palavra de hoje aqui. Eu não quero prolongar mais. Eu quero nesse instante pedir a você que feche seus olhos e nós vamos orar ao Senhor nesse instante em nome de Jesus. Pai querido, Deus santo, Deus amado, em nome de Jesus eu quero, Senhor, te agradecer o privilégio de poder ministrar essa palavra, te agradecer, Senhor, o privilégio de ter acesso a essa palavra, Deus amado, de poder aprender e poder compartilhar com os irmãos. Pai querido, eu não os conheço, mas eu sei que o Senhor, de alguma forma, ó Deus, está falando ao coração deles através dessa mensagem. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha nos despertar, abrir os nossos olhos espirituais, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, para que nós venhamos enxergar e perceber e entender a importância do Senhor para nós. Não é, ó Deus, simplesmente porque o Senhor pode abençoar, não é, meu Deus, simplesmente porque o Senhor pode curar, mas é porque só o Senhor pode nos dar vida e vida em abundância, só o Senhor pode nos trazer vida eterna, só o Senhor pode, ó Deus, nos resgatar, ó Deus, e nos salvar da ira de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, se até hoje nós temos vivido, Senhor, com uma motivação, se nós temos ido até o Senhor com uma motivação errada, que o Senhor venha nos perdoar, ter misericórdia, Senhor, dos nossos erros e falhas, e nos conduzir, meu Deus, na Tua vontade. Deus amado, que a palavra do Senhor venha a ser ministrada ao nosso coração todos os dias, e todos os dias nós venhamos, ó Deus, buscar na Tua palavra uma porção nova, e que nós venhamos viver, ó Deus, segundo essa palavra, para não pecar contra o Senhor. Eu oro, meu Deus, nesse instante, para que o Senhor esteja cuidando da igreja aí, para que o Senhor esteja cuidando da minha vida, da igreja de Humaitá também, Igreja Batista Moriá. Pai querido, que em nome de Jesus nós venhamos, ó Deus, nos voltar cada vez mais para o Senhor, entendendo que o fim está próximo e que o Senhor está voltando para levar uma igreja santa, irrepreensível, imaculada. Assim eu oro, meu Deus, te agradeço nesse instante e agradeço também a oportunidade de poder ministrar essa palavra aos irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer aqui a missionária Andréia, que me fez o convite para ministrar esse vídeo aos irmãos, ministrar essa palavra. E eu quero também agradecer ao pastor Alexandre e a sua esposa Maria Alice, que são os pastores da comunidade evangélica missionária. Eu quero agradecer a oportunidade de poder, obrigado por poder me deixar ministrar essa palavra. Eu não conheço os irmãos, mas eu sei que um dia nós vamos nos conhecer na glória, amém? Eu sei que um dia nós estaremos todos juntos para a glória de Deus. Eu oro para que o Senhor esteja abençoando cada vez mais, que vocês possam voltar a congregar, voltar a ter comunhão com os irmãos, e que em nome de Jesus, a igreja venha crescer mais e mais, que Deus possa abençoar vocês, e orem também por mim aqui, pela Igreja Batista Moriá de Humaitá, para que o Senhor esteja abrindo portas, nos dando crescimento na obra. Assim, eu termino aqui a minha palavra, termino a minha mensagem agradecendo a cada um dos irmãos e agradecendo ao Senhor pela oportunidade. Deus abençoe e fique com Deus. Paz do Senhor Jesus. Bom, depois da palavra do pastor Jorge, da Igreja Batista Moriá, de Humaitá, Amazonas, nós vamos estar encerrando este culto. Muito obrigado, pastor Jorge. Deus o abençoe, abençoe a sua comunidade. E quem sabe, outras ocasiões, você traga a palavra para nós. E eu quero agradecer também a Andréia, que foi o instrumento de Deus para que nós pudéssemos ter a palavra do pastor Jorge. Vamos estar nos despedindo. Hoje eu quero usar um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23 e 24. Tem uma bênção muito bonita lá. O mesmo Deus da paz santifique em tudo a vocês, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Amém? Que Deus abençoe a cada um, que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos. Eu gostaria de estar orando ainda pelos enfermos, antes de nós entregarmos esse culto. Pai amado, obrigado a Deus
tuas bênçãos que são incontáveis, Pai. Pelas pessoas que nós oramos e o Senhor ouviu e eles estão hoje restaurados e curados. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja olhando por aqueles que ainda estão nos hospitais, estão aí aguardando, Pai, uma vaga, ou então aqueles que estão ainda em processo de recuperação. Que Teu Espírito Santo esteja com cada um, confortando e curando, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.
os dois.